Joia, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a lei de Faraday. Vou começando mostrando dois esquemáticos de experimentos que eu vou demonstrar a seguir. Então, primeiro eu tenho um circuito com solenoide, tá? Esse solenoide ele é alimentado por uma fonte de tensão. A hora que eu fecho o circuito, passa corrente e produz um campo no interior do solenoide, como a gente viu nos vídeos anteriores. O que Faraday fez aqui foi enrolar um fio na parte externa do solenoide e ver se ele conseguia ler alguma corrente. Tá? A gente vai fazer um experimental disso e vai ver quais foram as observações do Faraday. Esse aqui é o experimento de Faraday, onde a gente tem um solenoide, né, que é esse conjunto de fios enrolados, que é alimentado por uma fonte de tensão, vai ser, né? E Faraday passou um fio ao redor, esperando ser capaz de induzir corrente nesse fio. Inicialmente, esperava-se que a corrente ficasse num patamar constante, alto, quando esse sistema estivesse funcionando. Mas não foi isso que aconteceu. Mas, curiosamente, o que Faraday observou é que toda vez que ligava e desligava esse sistema, um pico de corrente aparecia. Tá? Ligando e desligando o sistema. Um outro experimental que a gente vai ver é um conjunto de fios enrolados aqui numa bobina, ligado a um amperímetro, tá? E eu vou aproximar e afastar uma barra magnética, um ímã, tá? Aqui eu tenho a produção de um campo magnético, tal como apresentado dessa forma, tá? Esse é o campo magnético. E o que a gente espera é que, ao aproximar esse cara, a gente vai observar uma variação de corrente. A direção e o sentido vai depender se eu estou aproximando ou se eu estou afastando o ímã. Nesse experimento eu vou usar uma bobina acoplada a um amperímetro. Quando eu aproximar esses conjuntos de ímã de ferro, neodímio e boro, que são extremamente potentes, eu vou induzir uma corrente nessa bobina. A direção da corrente vai depender se eu estou aproximando ou afastando. E você observa isso aí no multímetro pelo sinal da corrente obtido. Então veja só, ao aproximar, olha o que acontece. Tem uma corrente positiva. Se eu deixar esse ímã ali no centro, eu não tenho corrente. Se eu afastar esse ímã do núcleo aqui da bobina, então eu passo a ter uma corrente negativa. Vamos dar um zoom aqui, ó. Aproximando, corrente positiva. Afastando, corrente negativa. Certo? Vamos ver como a lei de Faraday nos ajuda a entender esse fenômeno. Com esses dois conjuntos experimentais, Faraday foi capaz de desenvolver uma lei e ela é fundamentada na variação do fluxo magnético com o tempo. Ficou claro que o fato do ímã permanecer aqui entre a bobina não produz uma corrente nesse fio. E nem esse solenoide ligado é capaz de induzir uma corrente nesse fio aqui. Mas já a variação ligar e desligar, ou aproximar ou afastar a barrinha, sim é capaz de produzir uma corrente elétrica. Então o primeiro passo que a gente tem a observar é o seguinte: essa corrente elétrica, que pela lei de Ohm ela é igual a RI, ela é produzida pelo que a gente chama de força eletromotriz. É uma diferença de potencial. Tá? Ela vai depender a corrente vai depender dessa resistência interna do material e dessa força eletromotriz. Então, essa força eletromotriz ela tem que ser proporcional à variação desse campo magnético com o tempo. Também ela é proporcional à área. Foi essa a observação do Faraday. Essa área aqui.
tá? Essa área interna do solenoide, certo? Então, para formular um pouquinho melhor, recordando o conceito de fluxo, se a gente tem uma determinada área qualquer, tem um elemento de área dA aqui, a gente define o nosso vetor dA, tá? E define o nosso vetor campo magnético nessa região. A gente pode falar que numa superfície aberta qualquer, o fluxo magnético ele é o produto escalar desses dois vetores. Esse é o meu φB. Assim como para campo elétrico, tá? A variação do campo elétrico na área, o campo elétrico, a integral do campo elétrico na área é o fluxo elétrico, tá? E aqui no caso magnético é o que nos interessa. Então, o que foi observado por Faraday é que essa DDP ela é proporcional, ela é diretamente proporcional a essa variação do fluxo magnético com o tempo. Tá? O que não ficou explicado aqui ainda é por que você tem correntes nos dois sentidos. Tá? E aí é que vem a observação de Lenz. Pensando em ampere, toda vez que a gente tem uma corrente, a gente produz um campo numa determinada direção. A observação de Ampere é que essa corrente que aparecia, que era induzida, era justamente no sentido oposto. E ela aparecia na tentativa de reduzir essa variação de campo que você tem. Por exemplo, aproximando o ímã da bobina, você passava a ter um campo maior nessa direção, aumentando a intensidade do campo, consequentemente induzir uma corrente de tal forma a produzir um campo no sentido oposto. Essa corrente induzida produziu um campo no sentido oposto a fim de reduzir essa variação, tá? Uma questão inercial. Essa corrente ela aparecia no sentido de reduzir essa variação de campo que estava aparecendo. Daí aparece esse sinal de menos na equação, porque a corrente está no sentido oposto, tá? E isso aqui a gente deve ao Lenz. Pode dizer que a gente tem uma diferença de potencial, que ela é produzida se a gente quiser descrever de um outro jeito, através de loops, né? A gente tem um loop aqui, né, que é o nosso circuito, os fios que estão no nosso circuito. Esse loop, essa integral de loop de linha, é um E.dl, é uma integral do produto escalar desses dois vetores, que é igual a uma diferença de potencial. Tá? E ao mesmo tempo ela é igual a menos dφ dt, só que eu vou escrever o φ agora sendo essa integral de superfície aberta B dA, do produto escalar desses dois vetores. Tá? Então esse aqui é um jeito da gente poder observar a lei de Faraday. E aqui é uma integral de superfície.